café lá do 44. No último vídeo falamos do perfil que empurra com a barriga a manutenção, né? Eu já experimentei isso, gente. Eu já tive esse perfil lá quando eu comecei a voar de parapente. Ignorava isso, né? Dessa sensibilidade de um parapente mais voado a estolar. E quando eu contei para vocês lá atrás, num vídeo anterior, onde eu negativei sem querer um parapente e fui girando em negativo até o chão, até bater no chão, tudo bem, o parapente estava um pouco molhado também, mas ali, aquele parapente, eu negligenciei, por nem consciência ter da questão da trimagem cansada, né? Naquela época, aos idos de 2000, a gente ainda estava carente, né, dessa consciência de importância da manutenção periódica de um parapente. Então, eu fui esse que empurrou a manutenção com a barriga e pronto, vivi essa experiência, vivi outras experiências de entrar em stall involuntário com esse mesmo parapente cansado. E isso, gente, é uma coisa assim que às vezes a pessoa, né, ela também tem a questão de, puxa, eu quero prolongar a vida útil do meu parapente o máximo possível. Eu não quero jogar no lixo, eu não quero descartar isso. E quando a gente fala jogar no lixo, descartar, gente, às vezes chega essa hora, né? Às vezes você manda para manutenção e recebe a notícia de que não dá mais para voar nisso, né? Às vezes parte o coração de todo piloto essa notícia. Então, eu sei o que é viver isso na pele, porque eu tive essa experiência de um parapente que ficou condenado, né? E a gente tem dificuldade de se desapegar disso. Às vezes até por questões financeiras, gente, né? Não tem como achar que isso não existe na nossa realidade. Então a pessoa que tem menos financeiramente, ela vai, puxa, não, vai durar, eu quero estender, vai durar o máximo possível, o máximo possível. Mas às vezes, gente, isso aí custa caro. Custa caro num tombo que vira aí quanto custa aí um hospital, um médico, sem contar as sequelas que eventualmente podem ficar no tombo, tudo isso tem um custo altíssimo, né? Você sabe disso aí, isso que eu estou falando aqui não é novidade para você que está ouvindo, mas essa hora é importante, né? O que está em jogo aí, né? Quando você quer economizar na manutenção do teu parapente? Às vezes fica caro nas outras questões, de saúde principalmente, né? Bom, eu vou dar aqui uma dica para todo piloto aí que está voando com parapente com mais horas. Vou dar uma dica para você perceber que o parapente realmente não está mais bom, precisa mandar para manutenção. Quando você infla um parapente, você pode fazer isso no morrinho, até na decolagem, lá na montanha, se tiver uma condição tranquila, tal, que você não vai sair para o voo, né? E se for uma decolagem que permita você fazer essa pesquisa, ou no morrinho de aula, você infla o parapente e a partir do momento que você puxou e a vela chegou na cabeça, quando você solta os tirantear, e claro, tem um ventinho, né? Existe uma pressão aí boa, esse parapente ele precisa ficar sobre a cabeça. Se a qualquer momento ele quer cair para trás, e você tem que novamente ir lá no ar, ficar recuperando ele para trazer para a cabeça, esse parapente está comunicando para você. Estamos falando de comunicação. Esse parapente está comunicando para você: estou cansado. Se toda vez a gente, na inflagem, tem que ir lá insistir, nos tirantizar, toda vez, principalmente quando a vela já está na cabeça, ele tem que gostar de ficar na cabeça, né? Essa coisa de qualquer coisa, ele cai para trás, qualquer toquinho de freio que você dá, tá na cabeça. Puxa, fui mão leve, fiz um carinho de freio carinho no freio da vela, e a vela caiu para trás, atenção. Isso é sintoma de que o teu parapente pode estar com a trimagem comprometida de forma grave. Essa vela precisa ir para manutenção, tá? Essa é uma forma de cada um já
ter aí digamos assim, um sinal de alerta. Vela que está difícil de inflar, vela que não fica parada na cabeça, sinal de alerta. Tem que ir para manutenção. Aí você não pode mais ficar empurrando com a barriga, gente. Mandar o parapente para manutenção. Isso é fundamental, né? Eu sei que às vezes é um gole de café meio chatinho de dar, né? Assim, puxa, mas vai custar quanto, tal. Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente achando que resolve a canseira do parapente resinando. Isso, pessoal, a gente está vivendo uma realidade bastante grave nesse sentido, porque a resina, ela pode até, aparentemente, ok, melhorou a porosidade, mas a trimagem, o problema é trimagem, gente, não é porosidade. Mas muita gente ainda acha que as velas entram em stall, em parachutagem voluntária, porque estão porosas. Isso é mal entendido. É a trimagem que está comprometida. Então, resinar a vela. E ainda sabemos também, temos consciência, quem quer realmente estar alerta para o fato, que as resinas, elas estão deteriorando o tecido. Ou seja, o tecido fica mais frágil. É como se a resina atacasse o tecido, quimicamente falando. Então, aparentemente melhorou a porosidade, mas o tecido ficou muito mais fraco e a trimagem, se ninguém mexer na trimagem, é um parapente que continua com problemas. É um parapente que a gente poderia dizer condenável, né? Só a manutenção vai dizer. Mas a questão da resina, pessoal, evitem. Lá nos idos de 2000, aquele parapente velho que me levou a negativar, tal. Eu fiz tudo errado. O parapente não tinha culpa nenhuma. Naquela época, eu resinei meu parapente. Não é com as resinas que existem hoje, né? Eu resinei era um impermeabilizante de sofá, da Scott Guard. Eu passei aquilo no parapente. A porosidade melhorou? Melhorou. Mas e aí? O parapente ficou voável? Ficou seguro? Não, gente. Né? Então a gente tem que... Eu passei pelo mesmo erro. Né? Quando a gente fala da questão das resinagens, num sentido, eu fiz a mesma bobagem lá nos idos de 2000. Então, parapente, pessoal, quando a gente está falando de vulnerabilidade a stall, alerta, né? Não é resinar. Não é resinar. Mande para manutenção. E mande para uma manutenção que tenha credibilidade. A gente, infelizmente, também vive no voo o serviço de algumas oficinas que a gente poderia, no mínimo, questionar aí a qualidade, se o profissional ali sabe realmente o que está fazendo, se ele tem competência ali para dar um diagnóstico correto do que está acontecendo com parapentes, tá? É isso aí.